Olá pessoal, o vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como fazer uma pintura em tecido de uma pera, tá? Esse aqui é um modelinho que vai ser fácil para muitas pessoas, para quem está iniciando também vai ter facilidade. Então eu espero que vocês gostem. Então acompanhe a aula. Então vamos começar aqui a fazer o risco. Então, para começar, nós vamos passar aqui embaixo, incolor clareador. Um pouco. E com a pontinha aqui, com a tinta sépia, eu vou fazer um contorno aqui suavemente. Tá, ó. E vou esfumaçar. Com a tinta amarelo ouro, eu vou preencher toda a parte aqui de dentro. E vou clarear com o branco. Você pode estar fazendo isso também com a tinta amarelo limão, tá? Ela vai ficar um pouco mais clara. Também fica um efeito bonito. Em toda ela eu vou passar o branco, pra clarear mais um pouco, tá? Aqui, ó. Pronto, fiz todo o preenchimento com o amarelo, clareei com o branco, vou passar mais um pouquinho aqui de branco. E vou passar mais um pouco. Você pode também estar substituindo por amarelo canário, tá? Ou amarelo limão. Eu uso qualquer cor de amarelo. Aqui o amarelo ouro eu passo um pouquinho de branco e fica um tom legal também. Aí aqui eu venho com o verde oliva, ó, apenas um lado do pincel, o outro lado sem a tinta. O lado limpo eu vou colocar aqui no tecido, tá? E vou fazer esse contorno aqui, ó. E vou esfumaçando. Contorno suave, tá? Não é pra deixar aquele contorno grosso aqui ao redor. Vou fazer em toda a parte aqui. A tinta sempre para o lado de fora. Que eu venho com um pouquinho de branco, ó. Vou misturar aqui com o verde e vou esfumaçar. Ó, fica assim. Vou aqui novamente com o lado do pincel, vou fazer esse contorno aqui ao redor e vou passar novamente um pouco de branco.
sempre aqui pra dar uma misturada nas tintas, eu utilizo o branco. Ó, sempre a tinta pra fora, tá? Tendo bastante cuidado pra não borrar. Venho com um pouquinho de branco. E vou misturar aqui novamente. Agora, eu vou pegar um pouquinho da tinta Siena Natural, pouquinho. Vou dar umas leves batidas aqui, ó, e vou misturar. Passo um pouquinho de branco. Vou misturar aqui um pouco. E nessa parte aqui de cima. Com o verde, eu vou vir aqui, ó. Vou esfumaçar aqui um pouco. Fazendo essa voltinha aqui, pra formar essa barriguinha aqui embaixo. Então, aqui eu vou esfumaçar essa parte aqui de cima. Nada de deixar contorno, tá? É só esfumaçando. Venho com uma pontinha de sépia, só o pincel sujo, e vou dar uma escurecida nessa parte aqui. Tá? E vou também escurecer um pouco essa parte aqui com verde. E vou passar um pouquinho de branco. Sempre misturando bem as tintas. Aqui eu vou passar um pouquinho de verde. E um pouquinho de branco para misturar. Aqui eu vou dar um pontinho de luz, uma iluminada com branco. E aqui também, na barriguinha, eu vou dar um pouquinho de branco. Esse pincel que eu estou utilizando aqui é o número 10 da Condor 454, referência. E agora eu vou utilizar o número 2, 454 também. Vou pegar aqui a pontinha do pincel e vou fazer aqui, ó. O pincel lado limpo eu vou colocar aqui pra baixo, vou apertar aqui, ó. E vou fazer essa leve marcação aqui. Com o mesmo pincel, eu vou pegar um pedacinho com um pouquinho de branco e vou colocar do lado contrário, ó. Eu vou colocar aqui, apertar. Eu vou fazer isso. Aí eu venho aqui e vou tirar o excesso. Com o pincel, eu vou pegar aqui um pouquinho de verde, tá? Vou tirar só, deixar o pincel um pouco sujo. E vou dar umas leves batidas aqui, ó. Pra fazer aquelas marcações que ela tem em todo o corpinho. É como se fosse umas sardas. Aquelas manchinhas que ela tem. Parecem umas sardas.
Aí eu vou dar essas leves batidinhas aqui. Pra ajustar um pouco aqui a borda, eu vou pegar o pincel número 2 e vou ajeitar aqui um pouco o contorno. E você pode estar fazendo também o contorno com o pincel número 2, caso você não tenha muita habilidade na pintura, ou para não borrar, você pode estar fazendo com o número 2. Para você que tá iniciando, tá bom? Aí agora aqui com o mesmo pincel, número 2, eu venho aqui, ó, e vou fazer esse tracinho aqui e vou puxar, ó, de cima pra baixo. E aqui eu venho e faço esse movimento. Vou pegar uma pontinha de branco e vou só dar uma iluminada aqui. Aqui eu vou escurecer um pouquinho mais. Você pode esperar secar mais um pouco para depois dar mais uma escurecida aqui. Para a folhinha aqui eu vou utilizar verde oliva. Vou preencher toda a folhinha. E com o branco eu vou fazer aqui as divisões. Passo bem aqui ao meio. E que com o pincel, eu vou puxar aqui. Sempre o lado sem tinta é que fica no tecido, ó. O lado com a tinta, eu vou aqui, o lado que está sem tinta, eu pressiono e puxo. Aqui eu vou colocar mais um pouquinho. E um pouquinho de sépia, eu vou aqui, ó. E vou escurecer mais esse lado. Tá? Vou escurecer mais um pouquinho aqui o fundo. E agora eu vou fazer uma gotinha de água, tá? Com a pontinha do pincel. Eu vou fazer aqui, ó, esse movimento. Já tem outros vídeos aí onde eu faço essas gotinhas. Vocês podem ver aí nas folhas. Que eu faço com mais detalhe. Ó.
Fiz com sépia e branco. Aqui em cima eu vou fazer outra gotinha com verde. Com um pouquinho de sépia. E um pouquinho de branco. E está pronta a nossa pera. Tá? Esse aqui é um modelinho simples, que fica bem bonito, tá? Um modelo que dá pra fazer com facilidade e que fica ela bem realista. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrevam no canal para sempre estar acompanhando aqui os próximos vídeos, tá bom? Beijinho, tchau, tchau!